Então vamos lá, pessoal, vamos dar início à aula aí. Teve alguém tentando atrapalhar aí. Bom, a gente vai falar sobre probabilidade. Tudo que a gente viu até agora aqui foi permutação, arranjo, combinação, princípio fundamental da contagem. É um prelúdio para a gente poder começar a probabilidade e em seguida a gente vai ver estatística, tá? Então, aqui na probabilidade, a gente precisa de alguns conhecimentos. Porque qual que é a necessidade, então, de estudar, né, probabilidade? Então, vamos lá. Você acabou de preparar uma fatia de pão com sua geleia preferida e acontece o inesperado. Ela cai, e como todo mundo sabe, né, quando ela cai como? Na verdade, na nossa situação aqui no Brasil, pelo menos na minha, eu prefiro manteiga, né? Então, o pão sempre cai com a manteiga virada para baixo. E aí tem uma pergunta, né? Qual seria a probabilidade dela cair com a geleia para cima? Outro exemplo, um gato, você lança o gato para cima e mesmo que ele caia de costa no final, quando ele chegar no chão ele vira, né? Se você lançar uma moeda, qual que é a probabilidade de dar coroa, né? Qual que é a probabilidade de sair o número aí? Se você retira cartas em um jogo de baralho, né? Você retira uma carta. Qual é mais provável que ele seja de copas ou de espadas? Então, aí, com essas perguntas, a gente inicia, então, o prelúdio do estudo das probabilidades. Qual é a probabilidade de algo acontecer ou de algo não acontecer, tá? A gente vai apresentar alguns conceitos matemáticos importantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a probabilidade ele é um número real que a gente compreende entre zero, tá? E no máximo 1. O valor mínimo é zero, então não vai ter probabilidade negativa, e nós vamos ter uma probabilidade máxima de 1, que em números decimais, tá, a gente pode associar, através dessa escala de 0 a 1, as porcentagens, que no caso, o 1 vai equivaler a 100%, e o 0, né, 0%. Assim, por exemplo, no lançamento de dois dados, a probabilidade de que a soma dos pontos é igual a 13, a probabilidade desse valorzinho aqui é zero. Por quê? Porque se você lança dois dados, o máximo que pode cair é 6 e 6, né? Então, 6 mais 6, 12. Então, não tem como cair, tá, pessoal? 13, porque não tem o número 13, não tem como você somar os números de dois dados e dar 13. Então, a probabilidade é nula, tá? Isso já é um exemplo para a gente entender. Para a gente poder calcular a probabilidade, a gente precisa entender alguns pontos primários. Primeiro, o que a gente precisa entender? Espaço amostral e eventos, tá? Então, consideremos experimentos e fenômenos que têm um conjunto finito, E, de N maior que 1, resultados possíveis, todos conhecidos previamente. Por exemplo, se a gente tem uma moeda, todos os resultados possíveis a eu lançar uma moeda são cara ou coroa. Não existe nenhuma outra possibilidade além de cara ou coroa, tá? Então, isso é importante para a gente poder, então, saber quais são as probabilidades no futuro. Então, esse conjunto E, que é o conjunto de todas as possibilidades, né, de todas as chances, né, é chamado de espaço amostral, que são todas as coisas que podem acontecer. No lançamento de moeda, pode ser cara ou coroa. Se eu lanço um dado, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Então, esse conjunto é chamado de espaço amostral. Qualquer subconjunto dele é chamado de evento. Em particular, os conjuntos unitários, por exemplo, cara ou coroa, conjunto cara ou conjunto coroa, são chamados de eventos elementares. O espaço amostral, que é o conjunto de todas as coisas possíveis, quando a gente calcula a probabilidade dele, corresponde ao evento certo, ou seja, 100% vazio, e 100% de certeza que vai acontecer. E o conjunto vazio corresponde ao evento impossível. O conjunto vazio não tem nada lá dentro, tá? Então não tem como acontecer o nada. Dois eventos A e B são ditos mutuamente excludentes se não possuem nenhuma característica em comum, ou seja, eles são disjuntos. Então, por exemplo, se eu pego o conjunto A como lançamento de moedas e o conjunto B, que vai ser cara ou coroa, e o conjunto B como sendo lançamento de dados, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Vamos ver agora
Exemplo, tá? Lançamento de 3 moedas, onde C é cara e K é coroa, tá? O espaço amostral de lançamento de 3 moedas é: as 3 podem ser cara, pode ser 2 caras e uma coroa, uma cara, uma coroa e uma coroa, 2 caras, uma cara e 2 coroas, coroa, cara, coroa, 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 cara, e coroa, 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 tá? Então, simplesmente isso aqui. Todos os possíveis resultados que podem ser obtidos através do lançamento de 3 moedas, tá? Pode acontecer qualquer um desses 3 aqui. Desses 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados possíveis, tá? Há exatamente 8 eventos elementares, isto é, o evento em que as 3 são caras, um outro evento em que as 2 primeiras são caras e uma coroas, e assim por diante, até chegar no último evento, que é 3 coroas, tá? A ordem aqui, de certa forma, não importa, porém, na hora de fazer, se for necessário, enumerar todas as coisas possíveis, tá? É importante aqui a gente frisar, pessoal, que, por exemplo, aqui eu tenho três coroas, né? A ordem aqui não importa, mas geralmente a gente coloca em ordem alfabética ou em ordem crescente, se for números, para a gente poder enumerar de maneira, digamos assim, conscientemente mais fácil, porque é muito mais tranquilo quando nós adotamos uma ordem, tá, dessa natureza, do que a gente colocar de forma aleatória. É mais fácil a gente errar se a gente colocar aleatoriamente. Vamos lá. Então, às vezes, vai acontecer perguntas como essa aqui, ó, perguntas em que vai pedir algumas coisas específicas. Olha só essa pergunta aqui. O evento há pelo menos 2 caras. Então, qual que é o evento que há pelo menos 2 caras? Pelo menos significa dizer que pode ser que sejam 2 ou 3, tá? Então, quando fala pelo menos 2 caras, pode ser 2 caras ou 3 caras. Se ele dissesse há exatamente 2 caras, aí esse aqui que tem 3 caras seria excluído, tá? Os eventos que tem 2 caras são as 3 caras, 2 caras e uma coroa, cara, coroa e 2 caras, tá? Que são esses 4 eventos aqui. Aí agora, próximo exemplo. O evento em que há exatamente 2 coroas, como eu havia mencionado. O exatamente, ele exclui, por exemplo, a possibilidade de colocar 3 coroas, tá bom? Agora vamos analisar o seguinte, ó. O evento A e o evento B, apesar de serem eventos com moedas, eles são eventos mutuamente exclusivos. Por quê? Porque nenhum dos eventos que ocorrem aqui, nesse evento A, é igual ao evento que ocorre no B. Então, eles são eventos mutuamente exclusivos, eles não têm nada em comum, tá? Apesar de serem ambos lançamentos de moeda. E como que se calcula a probabilidade? Calcular a probabilidade leva em consideração três propriedades. A primeira propriedade é que a probabilidade está entre 0 e 1, seria equivalente nós dizermos que a probabilidade está entre 0, tá? A probabilidade de um determinado evento está entre 0 e 100%, tá bom? E aí nós vamos lembrar o seguinte, ó, o 0 equivale ao 0%. O meio, por exemplo, equivale a 50%, tá? E o 1 equivale a 100%. Só a gente multiplicar o número decimal por 100 que nós encontramos, então, aí o valor em porcentagem. Essas são a primeira característica. A segunda é a probabilidade do espaço amostral é sempre 1, porque o espaço amostral leva em consideração todos os eventos possíveis, individuais possíveis, tá? Se A e B são eventos mutuamente excludentes, como a gente viu aqui, a probabilidade dos 2 eventos ocorrerem é a probabilidade do A mais a probabilidade do B. Mas isso tem que ser levado em consideração somente em eventos mutuamente exclusivos, tá? Se eles se excluem, se a intersecção dele é vazia, não tem nada em comum, aí a gente pode dizer que essa propriedade é válida, tá? O próximo tópico é probabilidade do evento complementar e do evento impossível. Então, isso aqui é bem interessante. Existem alguns problemas, a gente talvez vai ver alguns exemplos sobre isso, que a gente vai ver amanhã os exemplos, tá? Hoje, a gente só vai ver a teoria, amanhã a gente vai ver os exemplos. Que é o seguinte, em eventos que são muito complexos de calcular, deixa eu pegar aqui isso aqui, imaginem o seguinte, ó. Imagina a situação em que você tem que calcular a probabilidade de um evento A
Você sabe que a probabilidade do evento E é 1, né? Porque do espaço amostral é sempre 1, mas você não sabe o de A. Mas você sabe o de B, por exemplo, e você sabe que o de B, por exemplo, é 75%, que a gente representa em 0,75, tá? Só um exemplo aí para vocês verem. Se eu quiser saber o de A, e eu sei que o A e o B são mutuamente exclusivos, ou seja, não tem nada em comum, não é diferente do vazio, não, é igual ao vazio, então eu posso dizer que a probabilidade do A ele é igual à probabilidade do espaço amostral menos a probabilidade de B, tá? Claro que isso aqui são probabilidades já pré-estabelecidas, prontas, mas na hora do cálculo a gente vai ter que calcular, tá? A probabilidade do espaço amostral é 1 e a do conjunto B é 0,75, tá? Então, isso significa dizer que se eles são mutuamente excludentes, 1 menos 0,75 vai dar 0,25. Então, eu posso dizer que a probabilidade do eventual ocorrer é de 25%. Então, é interessante essa propriedade, tá, do evento complementar, porque às vezes é muito complexo a gente resolver alguns problemas. Então, a gente usa o do complementar para ficar mais fácil. Olha só, um exemplo aqui. Após inúmeros experimentos com uma certa moeda não balanceada, não há uma distribuição uniforme de sua massa, ou seja, é uma moeda mal feita. Verificou-se que 60% dos lançamentos resultavam em cara, e então 40% resulta em quê? Coroa, tá bom? Então, olha só. Sendo assim, assumiu-se que a probabilidade de obter cara com essa moeda é 60%. Nessas condições, podemos afirmar que a probabilidade de cair coroa é 40%. Por quê? Obter cara e obter coroa são eventos mutuamente excludentes, ou cai cara ou coroa, não tem como cair os dois ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, como eu sei que um é 60%, então, para chegar no 100%, falta 40%, tá? É porque também a gente não leva em consideração, por exemplo, a moeda cair no formato meia-lua, tá? Igual lá no Chaves. Se cair meia-lua, o Kiko ganha. Então, gente, aqui é o evento complementar. Ele é muito importante para alguns problemas, pois a facilidade que ele traz para a gente resolver algumas questões é muito importante, tá? Agora vamos falar sobre probabilidade com espaço amostral finito e equiprovável. O que significa espaço amostral finito? É um espaço amostral que possui um número X, na verdade, um número N de elementos, tá? Por exemplo, pode ser 10 elementos, pode ser 10 eventos, pode ser 50 eventos. E o que é equiprovável? Equiprovável é que todos os eventos possuem a mesma probabilidade. Por exemplo, se eu tenho uma moeda e essa moeda foi bem feita, tá? A distribuição de massa dela é linear. Então, ela possui uma distribuição de massa igual em todos os pontos. Então, quando você lança essa moeda, existe 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa, tá? Então, por exemplo, espaço equiprovável é justamente isso, quando ambos os resultados possuem a mesma quantidade, a mesma probabilidade de cair, tá? Então, olha só, um espaço amostral é dito equiprovável somente se todos os seus eventos elementares tiverem a mesma probabilidade. Então, por exemplo, a probabilidade de x1 é igual à probabilidade de x2, que é igual à probabilidade de x3 e assim por diante, tá bom? Se a gente somar todas as probabilidades, o resultado tem que dar 100% ou 1, tá bom? Em outras palavras, a probabilidade é 1 sobre n, que n é o número de eventos equiprováveis, tá? Com o espaço amostral finito e equiprovável, temos algumas coisas interessantes. Primeiro, a probabilidade de cada evento elementar ocorrer é 1 sobre o número de elementos. Ou seja, se tiver 10 elementos, vai ser 1 sobre 10, 0,10 ou 10%. A probabilidade de um evento A ocorrer é o número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral. Ou, na prática, como a gente gosta de mencionar quando dá aula de probabilidade, todo professor de probabilidade gosta de abordar assim, nós falamos o seguinte, é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, que seria o total. Um exemplo bem tranquilo. Ó. No lançamento de 2 dadinhos de jogo, a soma dos pontos obtidos varia de 2, tá? Ó, 2, 1 com 1 dá 2, até 12, que é o máximo aqui, 6 com 6. Há, portanto, exatamente 11 resultados possíveis. Então, qual é a probabilidade de a soma ser igual a 12? Qual a probabilidade da soma ser igual a 8? Então, nós vamos olhar aqui, ó,
O único que a soma dá 12 é esse aqui. Então, ó, a probabilidade, tá, da soma da 12 é igual a 1, que é o único resultado sobre todos os possíveis. Ó. Aqui nós temos 6 e aqui nós temos 6, tá? 6 vezes 6, 36. Então, a probabilidade de dar 12 é 1 sobre 16, tá? Olha só. A soma da 12 ó, é 1 sobre 36. E da soma da 8, aí a gente vai perceber o seguinte, ó. 4 mais 4 é 8, 2 mais 6 dá 8, 3 mais 5 dá 8, 5 mais 3 dá 8 e 6 mais 2 dá 8. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 casos em que a soma dá 8. Então, 5, que é o número de casos favoráveis, sobre 36, que é o número de casos possíveis. Essa é a probabilidade. Algumas vezes, pode ser necessário o livro, ou você, ou o enunciado da questão, ou a resposta da questão, pode querer que você apresente a resposta em número decimal. Aí você pega, por exemplo, a calculadora, né? Não na hora da aula, mas, por exemplo, agora na aula online a gente pode fazer isso. E aí você divide, ó. 5 por 36, por exemplo, vai dar aproximadamente aí 0,14, tá? Vou dar um número aproximado. Qual que é o ruim de usar número decimal? O número decimal é ruim porque muitas vezes quando nós dividimos números fracionários para número decimal, fazemos a conversão, o número obtido é uma dízima infinita, tá? Como esse exemplo aqui, ele vai dar 0,138888 até o infinito. Então, esse é um grande problema, é muito chato quando dá um número decimal dessa forma, e aí a gente procura não utilizar números decimais, tá? Sempre fracionário, a não ser que o valor dê exato. Então, em resumo, essa é a nossa aula de hoje, tá? Deixa eu mostrar mais alguma coisa para vocês aqui. Então, basicamente, calcular a probabilidade, pessoal, é usar a seguinte regra. A probabilidade de um determinado evento, que nós vamos chamar de A, por exemplo, o evento pode ser de B, qualquer letra, vai ser igual ao número de casos, tá? Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Simples. Tá bom? Então é isso aí. Então, pessoal, esse foi o resumo da nossa aula de hoje, tá? A aula que vem nós vamos fazer, eu vou passar exercícios, a gente vai fazer exercícios, tá? Amanhã. E vou passar para vocês os exercícios que estão na apostila, tá bom? Então, peço que vocês aguardem um pouquinho, eu vou parar de gravar e fazer a chamada.